Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Boa noite, professor. Eu não. Boa noite, professor. No meu caso, também não. Não, então vou tentar um outro meio aqui, gente. Obrigado. Só mais alguns segundos aqui. Acho que agora foi, né, gente? Sim, agora sim. Beleza, joia. Pessoal, então boa noite. Dando prosseguimento ao nosso... A gente já está quase acabando, né, gente? Eu falo assim, com toda essa dificuldade que é o processo pandêmico, com todo esse ritmo que eu, pelo menos, não acostumei ainda, tá? O fato de não ver aluno, de não ter gente perto, isso me incomoda demais. E aí, ao mesmo tempo, as aulas ficam essa coisa meio... Tem hora que eu acho meio insossa, tem hora que eu acho bacana demais, tem hora que eu fico assim, poxa, será que foi? Será que deu liga? Não sei. Pelo fato de a gente não ter essa troca de energia. Mas, de qualquer forma, com todas essas atribulações, estamos chegando ao final do ano, né? E hoje eu recebi uma charge interessante, e tem várias... Depois eu até mando lá no grupo de vocês, várias pessoas assim, com medo de abrir a porta para 2021, porque não sabe o que vai estar atrás da porta, né, gente? Eu acho que a gente está um pouco nessa sensação, né? Mas como eu sou otimista por natureza, eu acho que tudo sempre, toda mudança sempre é para melhor, todo ano que chega é para melhor, então vamos vibrar conjuntamente que 2021 seja um ano infinitamente melhor do que foi 2020, né? Se bem que para algumas análises 2020 nem vale. Para outras vale, né, gente? Eu falo que todo esse processo que estamos passando serve para alguma lição, serve para alguma coisa, serve para uma resiliência, para um processo de adaptação. E adaptação é o nosso nome aqui, né? A gente tem sempre que se adaptar às situações da maneira como elas acontecem, né? E parabenizo vocês que estão caminhando conosco até o final desse semestre, agradecendo aí desde já toda a paciência, todo o processo, né? Eu falo agradecendo para vocês, gente, porque eu sei que a vida de vocês também não é fácil, né? Então, dificuldade, ter que conciliar com o trabalho, fazer outras disciplinas, as interativas, os estudos dirigidos, uma série de atribuições e atribulações que vocês têm que passar, mas não se esqueçam, sempre vale a pena, viu? Todo esforço de vocês agora vai ser recompensado, não tenham dúvida disso. E aí, quando eu falo que vai ser recompensado, gente, é todo esforço. Então, é quem está se esforçando mesmo para aprender, para trocar ideia, para abrir mentes e corações em todas as propostas, as disciplinas todas, que, querendo ou não, amealham e acrescentam informações e conhecimentos, tá? E essa fala inicial aí, inspirada, é porque é exatamente isso, gente. A gente vê todo esse processo, essa dinâmica da gente trabalhar o curso. Sei que alguns de vocês ficam meio sobressaltados, mas o que importa é que os conteúdos estão sendo passados. Eu acho que é isso que é o principal. O fato de ser presencial ou remota, né, ele fica em segundo plano, desde que vocês estejam tendo conhecimento. E eu espero estar contribuindo decisivamente nesse processo, tá? E aí, pessoal, dando prosseguimento à nossa aulinha, a gente já, na aula passada, eu apresentei aqui a mudança da unidade 3. Lembrando, gente, essa matéria de licitação e contrato são todas baseadas numa lei única, tá? A Lei 8666, e que ela compreende exatamente todo esse processo licitatório e logo depois todo o processo do contrato administrativo. O processo de contrato de terceirização, ele entra como um adendo, ainda mais com essa mudança recente, né, em 2019, de uma série de 2018, 2019, toda a discussão que começou, né, uma série de ajustes de entender de fato qual que é a importância da terceirização e como que ela pode ou não vir a contribuir para uma série de iniciativas, principalmente no processo dos contratos, tá? E a gente vai ver isso com bastante calma, e aí por isso está destacado em vermelho. Na aula passada eu expliquei, mas eu repito aqui desde já. Para não quebrar esse processo do contrato administrativo, né, que aí que compreende o contrato administrativo? Todo o processo de definição e característica, as modalidades, as cláusulas, todo o processo de alteração do contrato
e, por último, a extinção dos contratos. Então, como é uma sequência, eu, sinceramente, não entendi o porquê que o contrato de terceirização ele entrou ali logo na seção 3.3. Não sei se é quem montou a emenda que quis colocar como um processo de modalidade, mas não é o caso. Então, de todo modo, gente, o que eu fiz? E aí eu conversei com a coordenação e falei na aula passada. Eu unifiquei as sessões para dar continuidade na lógica, né, nesse construto lógico do processo do contrato de administração, ao mesmo tempo que a gente joga para o final a questão do contrato de terceirização. Então, ficou assim, na aula passada, dia 5, a gente viu todo o processo das modalidades e das cláusulas do contrato. Hoje, a gente vai ver todo o processo das hipóteses de alteração. Então, quando acontecem as possíveis, né, alterações do contrato administrativo e, ao mesmo tempo, quando que se encerra ou se extingue os contratos administrativos. E a gente, então, fecha esse processo e depois a gente consegue abarcar com mais tranquilidade, sem quebrar um pouco essa lógica desse raciocínio, né, de pensar essa evolução da matéria em si. Aí a gente está na próxima aula, dia 19, a gente trabalha o processo de contrato de terceirização. De antemão, eu já vi, gente, a aula de hoje, como ela é a finalização, é uma aula até muito rápida, muito breve. Eu coloquei só dois tópicos aqui. Os dois tópicos são muito fáceis, até por causa da própria legislação em si. Eu coloquei outras condições e aí, outros processos das cláusulas do contrato administrativo, que eu não trabalhei totalmente na aula passada, até para não ficar uma aula muito longa. Então, hoje a gente finaliza algumas particularidades ainda do contrato administrativo, não necessariamente as cláusulas, mas toda uma série de pensamento e reflexão que precisa nortear o contrato administrativo. Aí a gente entra no processo das hipóteses e da extinção, né, dos mesmos. E no dia 19, a aula que vem, a gente faz o seguinte: a gente trabalha o contrato de terceirização, que não é nem muito complicado, é uma coisa interessantíssima, até com as mudanças. A gente pode até discutir depois, pessoal, se foi positivo ou não a mudança. Eu tenho algumas ressalvas, mas ao mesmo tempo eu entendo a necessidade de algumas mudanças pelo que passaram o processo de terceirização, tá? E aí na aula que vem a gente discute exatamente essa minha crítica e ao mesmo tempo a gente trabalha um pouco essa concepção dessa necessidade de se mudar hoje, de se flexibilizar hoje os vários contratos, em especial de terceirização, tá? E na próxima aula, aí, claro, vai ser uma aula até um pouco mais curta, né? Porque a gente vai tratar um tópico só que não é nem muito longo a discussão. Aí a gente pode ou tirar dúvidas de vocês em relação ao trabalho que eu já passei da atividade final, e aí a gente vai estar antecipando, inclusive, o processo da nossa... conforme for, gente, se vocês quiserem, eu vou olhar com a coordenação ainda. Conforme for, eu até já passo as questões da prova de vocês dia 19, aí vocês ainda vão ter mais o dia 26 antes da aula, ou dia 26 mesmo, a gente faz um bate-papo só por conta da matéria, em cima das questões da prova, e fica aguardando a primeira semana de dezembro, que é a nossa data da provinha oficial 2, tá? Lembrando, gente, o tempo todo os coordenadores cobram da gente a presença de vocês no desafio nota máxima, nos estudos dirigidos, nas atividades das disciplinas interativas. Alguns de vocês já devem ter recebido comunicado, informação, e-mail a respeito. Pessoal, não deixem de fazer uma coisa que é simples, claro, envolve tempo e dedicação, sim, mas é simples, são atividades simples que muita gente às vezes acaba ficando prejudicado por não fazer no prazo. Tem uma janela de realização de cada atividade, e às vezes a pessoa vou deixar para o final e faço, e pode perder pontos significativos aí, comprometendo decisivamente a aprovação nessas matérias. Eu mesmo estou conduzindo o processo de TCC nos cursos de administração e contábeis, e o que tem de gente que vai ter que voltar semestre que vem porque não finalizou, porque deixou para a última hora as atividades, as disciplinas interativas e ficou prejudicado por isso, tá? Então, como sempre, dando um recado, dando um lembrete, dando uma orientação, para que vocês não caiam nessa tentação de protelar
todo o processo das realizações das atividades, tá, gente? E aí, em cima disso, estou lembrando vocês que o nosso combinado é que a frequência de vocês e parte da nota das parciais vai se dar através do AVA, né? E o AVA, gente, da minha matéria aqui, é coisa assim, é só clicar lá, tem aquelas... A cada no final de unidade tem um conteúdo de fixação de conhecimento, é só clicar nas pré-aulas e pós-aulas com algumas questões simples, mas ao mesmo tempo acompanhar a matéria. Alguns de vocês, para vocês terem ideia, nem assistiram o vídeo ainda, ou nem clicaram no link do vídeo para assistir às vezes, ou baixar, não precisa nem ver tudo, mas algumas aulas que estão sendo gravadas, alunos que às vezes faltaram aulas, ainda não assistiram o conteúdo. Longe de mim ficar entrando nessa questão de ter que ficar puxando a orelha de aluno, né? Ainda mais que a aula está sendo gravada, gente, é para isso mesmo, para ver quando vocês quiserem, no momento que for mais oportuno. Mas não deixem para a última hora. Ah, mas a prova vai ser feita com... vou passar as informações, então vai dar para fazer via slide. Ok, mas não necessariamente. Essa prova de agora ela vai ter algumas particularidades que foram tratadas durante as gravações, tá? Mas depois a gente vê isso. Fora isso, alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma informação, algum questionamento, alguma coisa? Tranquilo? Quanto ao trabalho, tudo aqui também? Oi. Tá me ouvindo? Muito baixo, mas estou ouvindo. Quem é o... É o Davidson. Eu, Davis, beleza, cara? Oi, Você cara. que me mandou o WhatsApp, não foi, Davis? Foi não. Ah, não, então foi outro, Davis. Vai lá. Tá. Só da última aula, eu não participei no comecinho. Não sei se no comecinho não, eu não participei da aula, aliás. Porque você passou um trabalho e eu só vi lá no grupo. Eu queria que você pudesse explicar de novo como é que vai funcionar o trabalho. Bacana. Aí no final, então, da aula eu explico o trabalho. Pode ser? Pode ser. Aula de hoje. Aí quem quiser, quem não acompanhou ou perdeu, porque aí tem muita gente entrando ainda, né, Davis? Aí eu deixo de entrar o pessoal e a gente comenta sobre isso no final. Beleza? Pode ser? Beleza. Bacana. Combinado. Okay. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida, comentário? Beleza, então vamos lá. Então, dito isso em relação ao nosso processo aqui, gente, Agora... Pessoal, vocês estão vendo o slide? Está aparecendo para vocês? Está sim. Não, jóia. Então vamos lá. Porque para mim aqui no meu celular sumiu, mas de qualquer forma... Bom, agora voltou. Então, pessoal, explicado esse processo, a gente inverteu. Então, dando prosseguimento, a gente vai então finalizar algumas particularidades, ainda não é nem o processo de alteração nem extinção, mas algumas particularidades do contrato administrativo, tá? E aí, né, continuando, então, assim, como se fosse uma complementação, que eu achei interessante colocar aqui, gente, porque não estava na matéria, mas como é um processo, a gente está trabalhando todo o processo legal do contrato administrativo, eu falei assim, vou citar e colocar como aula algumas informações que são necessárias no processo do contrato administrativo. Por que isso, gente? Muitos de vocês vão trabalhar com, ainda mais que vocês são da área de logística, inevitavelmente vocês vão participar de processos licitatórios e, caso ganhe, vocês vão ter que participar ou avaliar as minutas dos contratos administrativos. Então, mais do que qualquer outro aluno, outros alunos lá da faculdade, vocês têm que saber aí como que funciona tanto a licitação quanto o contrato administrativo, porque vocês inevitavelmente vão celebrar contratos nessa esfera, tá? E aí eu estou colocando, então, dando prosseguimento a algumas cláusulas que não foram exigidas na ementa, mas eu estou colocando de teimosia pelo fato de complementar informações que vocês vão precisar. Então, de novo, por mais que não tenha um livro na disciplina, gente, todos os slides têm todos os conteúdos necessários ao conhecimento sobre licitação e, nesse caso aqui agora, contrato administrativo. Então, não vai ficar faltando nada sobre essas duas áreas de conhecimento, tá? E aí o pagamento nos contratos administrativos, né? Eu fiz questão de colocar como é que é o pagamento no direito privado, né? Nas relações comerciais normais aí com qualquer processo. Você vai contratar alguém para fazer um serviço na sua casa ou fazer um contrato entre empresas,
O primeiro item, que é o pagamento no direito privado, é exatamente isso, só para a gente entender o que se entende legalmente como pagamento, que é o ato, né, de entregar uma quantia de dinheiro, né, numerário, cheque, transferência, qualquer que seja a forma de pagar, tá, gente? Mas de entregar uma quantia de dinheiro ou entrega de uma recompensa, que é o termo legal que se dá, então eu estou recompensando alguém em virtude de algum outro bem ou serviço prestado para quem recebe esse pagamento, né? Então, alguém realizou um serviço para mim, você vai lá e paga. Contratei alguém, celebrei um contrato para algum objeto específico, algum serviço específico, ou a compra de algum bem específico, vou lá e pago, né? Então, o processo de pagamento, né, todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui paga a conta, todo mundo aqui... E a conta é ótima, né? É você celebrando um contrato, no caso, por exemplo, vou pegar o exemplo, a operadora de celular lá, por exemplo, telefonia celular. Você está pagando uma fatura mensal em cima de uma entrega de um bem ou de um serviço que ela prestou para vocês. Então, o processo é bem básico, bem claro, tranquilo, não há dúvida quanto a isso. E, ao mesmo tempo, o pagamento é um modo, né? Eu falo que a linguagem jurídica é ótima, é um modo de extinguir obrigações por meio do cumprimento efetivo de uma prestação pactuada, ou seja, tudo aquilo que eu prestei de serviço, que foi pactuado, foi cumprido e tudo mais, uma vez que eu fiz aquilo que estava acordado, celebrado num contrato, né, o pagamento é a extinção dessa obrigação. Olha, eu quero que você me entregue em 3 meses isso, né? Acabou 3 meses, você entregou, o pagamento é como se fosse a extinção da obrigação, né, daquilo que foi acordado, daquilo que foi pactuado. Então, pagamento, todo mundo está careca de saber o que é uma coisa bem básica e tudo mais. Porém, no direito administrativo, e aí quando a gente leva para a esfera do que é público, né, gente? Aí no caso do direito administrativo, o direito da administração pública, tudo muda de figura, né? Então, no caso aí no contrato administrativo, na administração pública, o recebimento desse objeto, né, é feito por aceitação ou admissão. E o termo é exatamente isso, gente, aceitação, tá? Que é aceitação? É o ato administrativo vinculado pelo qual o poder público, né, após verificar o cumprimento dos requisitos legais, né, daquilo que estava lá destacado no contrato, vai deferir a situação jurídica do interesse. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, aceito a entrega do objeto, aceito a entrega da obra, aceito a entrega do produto, qualquer que seja. Então, né, o pessoal coloca como admissão, mas o certo é a aceitação, e em que um ato administrativo vai declarar que foi feita a aceitação do processo e aí libera, né, todo o processo de encaminhamento jurídico para o pagamento, né? Então, e olha então como que foi bem elaborado, né? Porque não é simplesmente, fez, vai lá e paga. Não, você tem que ter uma declaração de que está tudo nos conformes, que você aceitou o processo, que não há dúvida, não há nenhuma pendência, e depois desse processo, e aí então é um documento que você preenche, aí vai dar todo o processo do encaminhamento normal, que pode ter sido por empenho, então a quitação do empenho, gente, eu acho que eu já falei numa das aulas, vou repetir aqui. Quando você assina o contrato, você já preenche o empenho. O que é isso? Eu estou dando, é como se fosse a palavra empenhado, o nome vem daí, né? Eu estou empenhando uma promessa de pagamento em cima do contrato tal, né? Resultante de uma licitação qualquer que tenha sido. E aí, quando você está empenhando, é a garantia do outro lado, ou seja, de quem foi contratado, de que ele vai receber em qualquer época ou em qualquer momento. O problema no Estado hoje, gente, é quando a pessoa está lá, faz o serviço e não foi nem empenhado ainda, porque pode demorar para caramba. O que é o empenho? É o Estado deixando bem claro para quem quer que seja que parte dos recursos que o Estado tem já foram empenhados. E uma vez que foi empenhado, gente, nada tira esse pagamento de você depois, tá? Então, eu brinco que eu já trabalhei no Estado e era ótimo, chegava algumas pessoas e falavam assim, olha, vai demorar um pouco, não tem problema, deixa que empenhe, né, o meu pagamento, pode demorar
2 semanas, 1 mês, 2 meses para pagar, não tem problema, porque uma vez empenhado, gente, a promessa, a perspectiva e a fonte de onde tirar esse dinheiro está garantida já. Então, olha como então, que no processo do Estado, tudo já muda. Então, não é simplesmente, vou dar um visto aqui que está de acordo com a entrega do produto, vai lá, põe a mão no bolso, paga o dinheiro e paga. Não. Você tem todo um trâmite, todo um ritual, né, em que a esfera competente, a pessoa que estava acompanhando, ou que celebrou o contrato, ou alguém designado por ela, vai fazer o aceite, fazendo esse aceite, né, encaminha para o processo do pagamento via empenho e tudo mais. Tá? Então, olha então como que muda, e tem que ser assim, né, gente? Ainda mais, de novo, como a gente está trabalhando aqui, uma série de questões que envolvem dinheiro público. Ao mesmo tempo, o pagamento é um ato negocial que encerra uma declaração de vontade da administração. Ou seja, na hora que eu tenho esse processo, esse ato, né, que é negocial, ele não pode ser alterado ou extinto unilateralmente. Então, não há como desistir ou acabar, extinguir todo esse processo do pagamento em si, uma vez que foi feito e tudo mais. É claro, gente, que a gente vai ver o momento que pode ter o fim do contrato ou outras questões, mas qualquer que seja o impedimento, as mudanças, as alterações que vão acontecer, né, como prerrogativa do Estado, que a gente viu na aula passada, né, mesmo assim, tudo aquilo que foi celebrado, que foi acordado, em que a outra parte está esperando, ela vai ser recompensada em cima daquilo que ela produziu, daquilo que ela trabalhou, tá? Então, não é simplesmente... E a gente explicou na aula passada, porque senão virava festa, né? Um monte de candidato vai lá, faz uma série de promessas, contratei, celebrei contrato com um monte de gente, acabou a eleição ou passou o período eleitoral, por exemplo, você vai lá e cancela os vários contratos como forma de não ter que pagar aquilo que foi feito só para ganhar voto. Não, o próprio Estado coíbe esse tipo de abuso de poder aí, tá, gente? Então, todo e qualquer ato negocial, ele não pode ser encerrado simplesmente, alterado, né, então, sem sanções ou punições, ou sem minimamente a reparação que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E, ao mesmo tempo, é necessária, né, nesse ato negocial, a conjunta manifestação de vontade dos interessados, ou seja, um processo que tem que estar claro, olha, uma vez que o serviço foi feito, aí, ou seja, né, a pessoa que foi contratada, ela manifesta em cima de um relatório, de um documento, ela vai entregar, né, por escrito que estou apresentando aqui o meu processo final, da entrega final, conforme o combinado no acordo, e da outra parte também tem que ter essa aceitação. Então, é um processo, é uma manifestação conjunta, necessária entre as partes, para poder, então, finalizar esse ritual aí de um contrato e caminhar para o pagamento. Então, não tendo consenso, o Estado quer encerrar, ou vou precisar encerrar, ou não é bem assim, pode-se impugnar o ato de pagamento, né, por todo o trâmite legal, por todo o processo legal, seja no âmbito administrativo, conforme a própria legislação, seja na justiça, tá, gente? Na via judicial competente, tá? Então, qualquer que seja o processo que precisou encerrar um contrato antes do tempo, ou teve algum imprevisto, ou alguma força maior, que a gente vai ver aqui ainda, que precisou encerrar e tudo mais, pode negociar uma série de questões, mas não tendo essa negociação em relação ao pagamento, né, pode ir para os trâmites normais, né, já próprios e vinculados por lei, ou justiça e tudo mais, tá? Muitas prefeituras e estados que têm autoridade para isso, hoje eles já têm alguns instrumentos jurídicos que dão uma certa garantia e um certo cuidado em relação aos contratados quando vão tratar com a esfera pública. Por que isso? Nós sabemos muito bem, gente, que o Estado não deveria ser assim, mas não é essa confiança total, né? A gente vê algumas questões que são ainda muito emblemáticas e muito complicadas, né? Por exemplo, se o Estado erra ou vai pagar alguma indenização ou algum processo qualquer, entra como precatório. E precatório, claro, definiu pela justiça e entrou como um processo de precatório, o Estado vai te pagar.
mas nunca tem o prazo, quando, como é que se dá, e esse processo todo caminhando nesse sentido. Então, tem precatório, por exemplo, quando eu era mais novo, eu lembro que tinha precatório de 20 anos, de 30 anos, pessoas que estavam para ser indenizadas ou receber por parte do Estado, e por uma série de N fatores, né, não recebiam, eram protelados, enrolavam. Claro, o Estado não vai querer tirar dinheiro para obra ou outras coisas, vai ficar pagando despesas de indenizações ou outros processos que possam ter provocado o prejuízo, nesse caso, do Estado, né? Com a lei de responsabilidade fiscal, pessoal, que veio e tudo mais, e várias decisões judiciais, a própria questão do Código Civil, outras questões do direito administrativo, muita coisa melhorou. Então, hoje você tem alguns prazos, você tem algumas opções, algumas exigências aí como forma de garantir que o Estado pague. Mesmo assim, a gente viu agora recentemente o Estado querendo negociar, o Estado, e no caso a União, né, querendo prorrogar, por exemplo, ou pagar essa Renda Brasil, né? Estão querendo criar o Bolsa Família, mudar de nome, chamado Renda Família, que triplicaria o valor e tudo mais, e parte da solução para poder prover esse dinheiro para poder pagar uma parcela da população viria de protelamentos ou adiamentos de precatórios, né? E isso criou uma chiadeira total. Por quê? Porque tem gente que está para receber do Estado há muito tempo, e caso o Estado protele ainda mais em cima de uma justificativa de se criar recursos para pagar o renda cidadã, né, que é esse novo projeto, prejudicaria ainda mais essas pessoas que têm para receber. E o Congresso já criou caso, vários processos já destacaram que isso não é possível. Então, pagamento é um processo complicado, tá, gente? Que eu falo complicado porque tem toda, né, uma complexidade em relação a isso. Igual nessa frase que tem: mais do que um ato de admissão, o recebimento do objeto, né, daquilo que foi o objeto do contrato, daquilo que é o produto a ser entregue, ou do relatório, é um ato complexo que depende da manifestação de vontade de mais de um servidor ou órgão. Então, o pagamento não é só uma pessoa que decide, tem várias instâncias que vão apurar se de fato aquele aceite está correto ou não. Então, passa para um servidor, que depois vai para um outro órgão para fiscalizar se está tudo certo, ainda vai para uma terceira, né, esfera de atuação para saber se está. Então, olha a quantidade de conferência necessária, primeiro, porque é dinheiro público, segundo, para saber se as coisas estão caminhando conforme aquilo foi acordado no contrato, tá? E, ao mesmo tempo, é um ato solene, e aí é bacana, né? A solenidade do pagamento, né, gente? Que é um processo interessante, que vai. E esse ato solene ele é dividido em duas etapas, de acordo com o artigo 73 da Lei 8.666, né? Você vai ter lá ou o recebimento provisório ou o recebimento definitivo. E aí, olha que interessante, só para a gente entender como é que esse ato solene ou essa complexidade, né, gente? No recebimento provisório, ocorre a transferência do bem ou a entrega do resultado de serviço, né? Eu mesmo já celebrei vários acordos com União, com órgãos públicos e tudo mais, em que você tem lá: olha, vou te contratar por um ano, ao longo a cada 3 meses, ou seja, em 4 momentos do ano, você tem que entregar um relatório, por exemplo, e estando ok, de acordo com o que foi combinado, né? E aí cada relatório, a gente tinha a etapa do que eu ia entregar no primeiro relatório, do que eu ia entregar no segundo relatório e tal. E aí, de acordo com o aceite, com a verificação se o relatório estava certo ou não, eram feitos os pagamentos. Então, eu recebi em 4 vezes ao ano e tudo mais. Isso é um exemplo, tá? Então, olha como que o recebimento provisório é isso. Eu entrego o relatório, entrego um bem ou produto, qualquer que seja a compra, né? O fato de eu entregar, por exemplo, parte do meu processo, não me libera, ou seja, não libera o particular ou o contratado das obrigações contratuais, mas legitima, né, a administração para que ela verifique ou examine ou avalie ou analise o objeto ou o relatório para verificar se está de acordo com o que foi exigido. Então, olha que bacana o processo. Eu entrego provisoriamente parte do meu trabalho, de acordo com o que foi combinado, e aí sim vai ter todo um processo de um recebimento provisório e de um pagamento, né,
provisório também, ou seja, das etapas que estão aí. Para que isso, gente? Para que seja verificado se está nos conformes, se está de acordo com todo o processo, principalmente quando a entrega de área técnica. Por exemplo, imagina o Estado contratar, abriu até um concurso, o Ministério da Economia está contratando temporariamente uma série de pessoas para celebrar contrato, e aí tem concurso, né? E depois o concurso vai ter o contrato, vai dizer que é provisório para que as pessoas entregam softwares, aplicativos, uma série de processos na área de TI, tá, gente? Tecnologia da informação. E lá numa das cláusulas que eu vi lá do processo do edital, você tem um fracionamento, ou seja, tem as etapas de entregas dos serviços, né? Então, assim, sei lá, os primeiros 4 meses tem uma entrega pontual sobre um determinado relatório e uma aplicação, né, técnica, e aí tem lá o prazo de verificação e testagem desse programinha, por exemplo, e depois liberação do pagamento. Então, você tem recebimento provisório que você tem que entregar parte do produto para análise e verificação, e tem o definitivo. Que é isso? Efetuados todos os exames, os testes, as averiguações, as análises que se fizerem necessárias, verificada a perfeita adequação do objeto, ou do programa, ou do relatório, de acordo com o que está no contrato, né, as exigências contratuais, será realizado o recebimento definitivo, que vai importar na quitação da contratada das obrigações assumidas. Ou seja, uma vez que cumpriu tudo, né, você recebe a quitação, e a quitação de 2 formas. O dinheiro propriamente dito e a quitação de que aquela etapa, ou aquele produto, ou aquele serviço foi entregue. E aí você não está mais obrigado, né, a cumprir o contrato, uma vez que ele foi, e aí vai caminhar para extinção, como a gente vai ver daqui a pouco, tá, gente? Mas olha como que o processo de quitação, né, ele vai se dar isso. Olha, o pagamento é um processo de que o Estado entende que está tudo ok, que você não está devendo mais nada, então você não tem mais obrigação com o Estado, você não precisa mais assumir ou continuar, né, nessa obrigação, uma vez que foi feito o processo de pagamento. Então, olha como que o pagamento, como na esfera particular é uma coisa, e na esfera pública ele vai ter toda essa solenidade, toda essa complexidade, né, porque tem muita coisa jurídica envolvida aí, né? E a principal dessas é o que eu acabei de dizer. Se o pagamento é um processo de quitação da sua entrega, da sua prestação de serviço, né, do prometido, acabou. Então ele tem que ser um processo plenamente verificado, né, tem todo esse ritual exatamente para não ter dúvida, não ter lacuna, não ter aí se ou está faltando algo, né? Pagou, acabou, né? Então tem todo um cuidado em relação a isso, tá? E quando a gente acaba de falar numa dessas cláusulas principais, que é o processo do pagamento, a gente vai entrar aqui agora numa coisa que é extremamente importante, gente. A gente vai ver o chamado equilíbrio econômico-financeiro de todo e qualquer contrato administrativo, tá? E ao mesmo tempo eu dividi de 2 formas, porque a gente vai ter aqui não só esse equilíbrio econômico entrando aqui, mas depois numa outra modalidade mais à frente, só para ficar claro, né, o que se entende, ou o que o Estado se pauta nesse equilíbrio econômico. Então, esse equilíbrio, gente, é a maior garantia que o contratado tem, né? Então, quem foi contratado pelo Estado, e que não pode ser afastada nem mesmo por lei, né? Então, olha o que está por trás disso. O artigo 37 da Constituição Federal, né, o inciso 21º, o artigo 5º, além do inciso 36º, ou seja, do direito adquirido. Então, tem toda uma legislação por trás que garante ao contratado, ou a quem está prestando serviço, ou quem foi contratado para prestar serviço, empresa ou pessoa física, né, que ele vai ter um processo do equilíbrio financeiro, econômico-financeiro, para garantir aí essa continuidade desse contrato, né? Então, o que é isso? É uma relação de adequação entre o objeto que está sendo contratado e o preço desse serviço, ou desse objeto, dessa entrega, qualquer que seja o processo, tá? E essa relação de adequação ela tem que estar presente no contrato no momento que se firma o ajuste. E eu acho interessante, gente, porque
é uma cláusula extremamente importante do contrato administrativo e que na ementa original não entra, por exemplo, essa questão do equilíbrio econômico-financeiro. Entre outras tão importantes tais, foi falada rapidamente, mas não se teve nenhum processo de humanidade de trabalhar claramente. Por isso que eu coloquei aqui. O que é isso, gente? As partes, né, tanto o Estado quanto o contratado, pessoa física, né, ou a empresa, se colocam diante de uma linha de equilibrar essa atividade contratada ao encargo financeiro correspondente. O que é isso? Não ter variação demais de valor. O valor ele não pode ser nem muito caro, nem muito barato, tem que ser um valor justo, adequado ao tempo, ao momento, à situação em que as coisas estão acontecendo, tá? E isso é interessante porque isso, ao mesmo tempo, dá uma garantia para o Estado de que o serviço que eu estou contratando ele vai fazer parte de uma expectativa em relação à natureza do próprio serviço e para o contratado, né, de que ele não está cobrando algo nem muito abusivo, nem muito aquém do preço, está mantendo ali um processo claro para não ter dúvida depois. Olha, a pessoa cobrou muito barato, né? Então está cobrando barato demais. Não, o que está por trás disso? Ou está cobrando caro demais? O que está por trás disso? Então, para evitar esse processo, o equilíbrio econômico financeiro passa a ser determinante aí. Pode ter variação? Claro que pode, gente. Tudo é possível, tá? Mas a variação, então até coloquei, pode haver certa variação, o certo é que no contrato é necessária a referida relação de adequação. Então, se vai ter alguma adequação ou ajuste ou mudança e tudo mais, eu já tenho que colocar lá no contrato de que maneira, de que forma, quando, né, pode acontecer ou vai acontecer, né, essas variações aí, tá? E, ao mesmo tempo, durante a execução do contrato, alguns fatos que são sempre posteriores, tá, gente, à data que foi firmado ou assinado o contrato, pode modificar as condições de realização. A gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente, além dessas duas que nós vamos ver depois mais detalhado ainda. E essa alteração, essas mudanças, as condições, né, em especial o equilíbrio econômico-financeiro, vai sempre onerar ou vai deixar caro a fatura para uma das partes, né, geralmente o Estado. Tá? E, em especial, quando é que pode acontecer essas variações? É quando eu tenho um processo de reajuste ou revisão. Tá? Então, de novo, é possível ter variação na média do valor, ou no preço do valor, ou no valor fechado em relação a uma contratação, uma obra, uma entrega de um serviço? Sim, né? Desde que já esteja firmado no contrato isso. E é muito comum, gente, às vezes contratos assim, de 1 ano, 2 anos, é muito normal ter isso assim, olha, após 1 ano, né, e geralmente com 1 ano depois, é possível você ter, por exemplo, um reajuste, né? Ainda mais que, dependendo do que você estiver fazendo a contratação do objeto de serviço, envolver, por exemplo, produtos que passem por um processo de reajuste muito claro, muito divulgado e que vai impactar no lucro, por exemplo, do contratado ou na entrega da qualidade do serviço. Tá? Então, o reajuste, por exemplo, é uma fórmula preventiva, então já está calculada antes, é uma fórmula já definida anteriormente, usado pelas partes, né, no momento do contrato, com vista a preservar e garantir os contratados dos efeitos da inflação, ou seja, determinados produtos, e aí entra uma cláusula interessante, né? Os produtos aqui relacionados serão atualizados ou sofrerão reajuste de acordo com a inflação do indicador ou do índice tal. Então você tem que citar qual que é o índice ou indicador lá, né? Desde que observado o percentual de até tanto. Você pode colocar essa cláusula lá, sem problema nenhum. Mas o principal é que todo e qualquer processo de reajuste que ao longo do tempo, em especial ao longo do tempo, tá, gente? Então, os contratos que às vezes vai fazer por 1, 2 anos, ou contratos até de 5 anos, dependendo da natureza do objeto, né, que foi listado, né, você já tem que colocar isso lá e já colocar um índice de atualização, definir isso claramente para não ter dúvida. Então, por exemplo, eu vou contratar uma obra que vai levar 3 anos, 5 anos, ok. Lá com certeza vai ter, uma vez por ano, os valores, as parcelas, as mensalidades, os pagamentos sofrerão reajuste
geralmente é usado o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é o índice que avalia lá preço médio de pedreiro, de cimento, de materiais, de mão de obra, de engenheiros, qualquer que seja o processo. Então, você usa o INCC como uma forma de atualizar ou reajustar os valores que foram firmados numa época e que depois teve o processo de impacto inflacionário, por exemplo, tá, gente? Hoje a taxa Selic no Brasil está menos de 2%. Nunca antes na história desse país você teve uma taxa tão reduzida. Óbvio que o peso dessa taxa na inflação ele é muito baixo, mas você tem a inflação que caminha paralelo, por exemplo, por outros processos. Então, você tem a inflação do combustível, do preço dos alimentos, que está impactando, por exemplo. Então, você tem uma inflação oficial do governo que está baixa, mas se você for agora no supermercado, você vai ver lá nitidamente uma variação muito alta dos preços, né? Arroz, óleo, ainda mais produtos importados, tá, gente? Porque você tem o dólar está caro, o combustível está caro, está tendo uma demanda específica por determinados produtos, né? Devido à pandemia ou isolamento, que vai ter um peso inflacionário. Então, dependendo do serviço que você vai fazer, você tem que estar sempre reajustando como forma. Então, imagina alguém que vai virar e falar assim, olha, eu firmei um contrato que eu vou entregar a alimentação, eu vou cuidar lá da cantina, do restaurante, de um órgão público. Ok. Então, você tem lá, durante o contrato é por 1 ano, 2 anos, com certeza vai ter lá que, devido a processos inflacionários ou elevação no preço dos alimentos, que é a base da preparação da entrega desse objeto, desse contrato aí, que é o restaurante, vai ter que passar por um processo de reajuste do pagamento entre as partes, né? Porque senão o próprio processo aí provocado não é culpa da pessoa que foi contratada, mas é culpa, pode ser culpa do Estado, a gente vai ver aí numa cláusula que pode ser uma culpa do Estado em relação à variação do valor, e aí a pessoa não pode ficar prejudicada nesse caso, tá? E a outra forma, gente, para evitar a oneração, é a chamada revisão, né? E a revisão é o nome mesmo. É você revisar, por exemplo, ou seja, recompor a diferença, né? Em cima de uma variação de custos de insumos, né? Na planilha, da qual originou o preço. Então, eu tenho lá, quando a gente vai fechar o contrato e tudo mais, você já tem uma planilha de tudo aquilo que vai ser utilizado, né, para a entrega do serviço, ou para a entrega do bem, qualquer que seja o objeto contratado, e aí você tem lá uma planilha de preço da época, dizendo quanto que é cada coisa, aquele processo todo. Então, por exemplo, eu vou ter lá X funcionários, e aí tem os salários à época, eu vou ter X materiais, vai ter lá o salário de cada item. Gente, se for um parafuso, vai ter o valor do parafuso lá, tá? E aí, devido a um fato que pode acontecer, que não seja conhecido por ninguém, ou seja, na época de ajustar o contrato, de assinar o contrato, ninguém esperava, por exemplo, que fosse ter uma pandemia, né? Então, quem assinou o contrato antigo, olha, a pandemia provocou uma série de impactos no valor do serviço e vai ter que ser feita uma revisão da planilha de valores que foi originada lá, que foi acordada e tudo mais, sem problema. Então, você geralmente já coloca isso no contrato. É possível ou passível de revisão em cima de fatos supervenientes, ou seja, fatos que podem acontecer depois, né, da data da assinatura do contrato. Então, para que isso, gente? Para garantir para quem vai entregar algo para o Estado, ou para quem vai entregar um serviço, uma obra, o processo, que é justo ter o pagamento em cima de um valor que mantém o equilíbrio econômico e que, ao mesmo tempo, pode sofrer reajuste ou revisão quando for o caso, tá? Então, olha que interessante você ter todo um processo aí que vai garantir claramente, né? Vai criar um conforto para quem vai concorrer para entregar para o Estado. Se não fosse isso, tá, gente? Dificilmente teria empresas concorrendo. A gente já viu isso em alguma experiência, que teve leilão, por exemplo, leilão deserto, que não teve ninguém, porque algumas coisas não estavam claras, ou porque não tinha na minuta do contrato uma possibilidade de revisão, ou já não era interessante para alguém participar, e no contrato também é a mesma coisa. Então, não teria ninguém participando em fornecer algo para o Estado se não tivesse essas garantias aí, tá?
até porque, gente, dependendo do contrato, por exemplo, geralmente é cada governo, né? Então mudou o governo, uma prefeitura. A prefeitura ela vai fazer um contrato para, olha, quem vai entregar alimentação ou lanche para os funcionários nessa gestão tal, aí tem um ano lá de gestão, você faz uma licitação para levar, então, 4 anos, né? Durante o mandato. Você pode fazer um processo para isso, como forma de contemplar esse processo aí, tá? Bom, garantias, né? Que é outra cláusula que não estava obrigatória, mas eu resolvi colocar aí, porque é o processo, né, do próprio Estado que vai ter lá ele vai ter que dar uma certa contrapartida para quem estiver fazendo o contrato. Olha, estou garantindo que você vai receber, que vai ter um ajuste financeiro, reajuste, revisão, mas, ao mesmo tempo, de acordo com o artigo 55, inciso 6º, e o artigo 56 da mesma lei, né, é exigido pela administração, né, garantia, né? O Estado ele pede garantia de que a pessoa, de que o contratado vai garantir, vai entregar o produto e tudo mais. Então, quem decide a forma de prestar ou de entregar essa garantia é o próprio contratado. Então, o que é isso, gente? No contrato, o Estado vai pedir garantia da execução do serviço e tudo mais, como forma de um processo, às vezes, de entrega, ou de garantia, ou eu vou fazer um processo, já deixa eu garantir aqui parte do valor, ainda mais em obra de concessão, é muito comum, né? Estou precisando fazer o caixa do Estado, o Estado já pede alguma caução, algum adiantamento, algum processo, como forma de que vai ser entregue. E aí é muito comum as pessoas, às vezes, depositarem. E aí a própria empresa é que decide como é que vai ser isso, né? Essa garantia. Pode ser em caução em dinheiro, pode ser título de dívida pública. Olha, eu coloco a entrega em título de dívida pública, o próprio Estado vai fazer esse processo, né, de ter essa contrapartida. Pode ser fiança bancária, então eu vou fazer todo um processo de depositar e fazer uma fiança em juízo e tudo mais, ou um seguro garantia, que é o mais comum, tá? O que é isso, gente? Você já faz lá, olha, as partes fazem um acordo de manter aí uma garantia mínima, né, como forma de que vai ser entregue, de que vai ser correspondido o processo acordado, com forma do Estado e o próprio terceirizado, contratado, não ter nenhuma dúvida em relação a isso. Porém, gente, o valor da garantia ele só pode ser até 5% do valor do contrato, tá? Se o contrato for de um valor muito grande, né, ou que envolve alta complexidade ou riscos financeiros consideráveis, né, essa garantia, então, pode chegar a 10% do contrato, tá? Então, só para mostrar claro que é o cuidado que está se tendo de que todo mundo que está ali está julgando sério, é um processo sério, né, como forma de entrega, principalmente em alguns casos, gente, em que você precisa garantir, né, que um determinado serviço vai ser feito, e aí então você pede alguma garantia por parte da empresa, caso ela não cumpra, ou caso tenha alguma demora, algum processo, né? Alguns contratos nem têm garantia, tá, gente? Por isso que eu acho que o pessoal não colocou como cláusula exigível aqui e tudo mais. Mas é um processo de deixar as partes plenamente tranquilas nesse processo. E outro ponto, né, tão interessante quanto, né, e necessário é a própria forma contratual, né? E, ao mesmo tempo, é uma forma de garantia, ou seja, de acordo com o artigo 60, os contratos e todo e qualquer aditamento que venha desse contrato, eles vão ter que ser lavrados, registrados, documentados nas próprias repartições interessadas, tá, gente? Então, estou fazendo lá um contrato com o Ministério da Educação, tem que estar lá esse contrato e ele tem que ser carimbado, lavrado, registrado no livro. Olha, foi firmado o contrato, tal. Se vocês entrarem no diário oficial da União, vocês vão ver lá, volta e meia, né? Contratos lavrados da jurídica tal, de acordo com o código tal, da licitação tal, e aí a lei, aí tem a lei, tem tudo, e está deixando bem claro lá que os contratos e os aditamentos vão ser registrados. Então, você está documentando isso, tá? E nesse processo da documentação, ao mesmo tempo você mantém todo um processo cronológico, né? E um registro sistemático de toda e qualquer mudança que tem. Então, assinei o contrato,
registra, se coloca, faz todo um processo. 3 meses depois precisou fazer um aditivo ao contrato. Registra, então mantém toda a evolução cronológica, mantém um registro, coloca-se os códigos normais e tudo mais e vai registrando isso como forma de documentar. E documenta isso, gente, não só para garantir entre as partes, mas para Tribunal de Contas, fiscalização do Ministério Público, qualquer pessoa que quiser depois pode conferir os vários contratos. Eu tenho uma série de informações que vai para sites da própria transparência que o governo institui e determina. Então, você tem uma série de processos aí como forma de garantir que tudo está lavrado, documentado lá, tá? É nulo e proibido e considerado sem nenhum efeito o contrato verbal, tá? Então, o contrato verbal não existe, apenas, atenção, né, compras de pronto pagamento, né? O que é isso? Valores que não são superiores a R$4.000. O que é pronto pagamento, gente? É aquele dinheiro que fica em caixa das repartições, das fundações, autarquias, das secretarias, porque precisou de alguma coisa emergencial. Olha, acabou o papel para comprar acabou o papel, preciso de dinheiro para comprar o papel aqui, não vou ter tempo de fazer licitação. Então, até R$4.000 no mês, você pode fazer compras de pronto pagamento. Então, é um valor baixo, exatamente para. Claro, gente, que não é uma coisa liberada. Né? Tem que ter uma causa, um motivo, porquê. Isso dá muita confusão. Se às vezes comprou lá, é um processo, às vezes vou comprar papel porque precisando fazer um processo de um projeto, de uma entrega, né? Ou de um setor. Muito provavelmente você vai ser questionado por que isso não foi feito um cronograma detalhado, com bastante planejamento. Então, não é um dinheiro fácil de ser usado, mas precisou, em cima de uma determinada emergência e tudo mais, você pode fazer até R$4.000, né, compras de pronto pagamento. O que é isso? É que você compra rapidamente. E aí, nesse caso, é aceito o contrato verbal. Né? Como assim? Olha, você encomenda, por exemplo, vou ter um coquetel, por exemplo, para receber uma solenidade que vai chegar aqui no meu setor, qualquer que seja o processo, tá, gente? Dentro da esfera aqui do contrato que foi firmado. E aí, então, você pode colocar lá, por exemplo, que até R$4.000, dentro de uma necessidade que precisou, de uma inauguração, de uma compra de um produto, de uma peça, quebrou uma peça do trator lá na obra, precisou comprar, qualquer que seja o processo, você pode virar para a empresa que vai entregar, olha, pode mandar a peça, então tem um acordo verbal que eu vou te pagar aqui, né, desde que o valor não ultrapasse R$4.000. E aí, nesse caso, é autorizado, mas notinha registrada, está tudo documentado, tem todo o processo do motivo de ter comprado, e tudo isso entra no processo, principalmente para depois prestação de contas e fiscalização, tá, gente? E duração do contrato, né? Então, só para deixar bem claro o processo da duração, de acordo com o artigo 57 da mesma lei, né, todo contrato administrativo tem que ter prazo determinado. Né? Nenhuma obra, nenhuma entrega, nenhum serviço é ad eterno, tá, gente? Isso foi até motivo de discussão várias vezes. Eu lembro de os estados, geralmente até no processo de terceirização, que a gente vai ver na próxima aula, em que você contratava os terceirizados e você mantinha esse contrato por aberto. E aí acabava que você tinha alguém fazendo uma função pública no lugar de alguém que deveria ser concursado e tudo mais, tendo um contrato administrativo sem processo seletivo, sem nada, num prazo indeterminado. Então, eu lembro nesse caso a discussão em que você tinha casos de funcionários que tinham 12, 13, 15, quase 20 anos de casa, né? Renovando o contrato sem ter prazo de final. E aí você tem uma série de processos de ajustar. E olha que isso já estava na lei desde 93, tá, gente? Então, teve várias mudanças e chamadas de atenção nesse processo exatamente para que se colocasse um fim. Então, olha, conforme a lei determina, todo contrato tem que ter um. Então, eu vou contratar por 2 anos, vou contratar por um prazo específico, tá lá, 60 meses, qualquer que seja o processo. Ok, mas você tem que garantir que acabou. Você pode até renovar, a pessoa pode até renovar, desde que ela tenha passado pelo processo, a contratação, não tem problema algum, mas
tem que ter essa finalização, tem como forma de registrar que a coisa não é ad eterno, tá? A duração deve corresponder à disponibilidade do crédito orçamentário, então, óbvio, né? Vou prorrogar um projeto, uma construção, qualquer coisa. Enquanto tiver dinheiro ou crédito orçamentário, que não necessariamente é o dinheiro, é o crédito de onde vai sair o dinheiro, o orçamento, né? A rubrica de onde vai sair determinada quantia para pagar esse serviço. Então, enquanto tiver, né, recursos já documentados e tudo mais, você pode ir prorrogando sem problema, tá? Quando é que não vai ter esse processo do prorrogação, tá, gente? Então, quando tiver lá, o objeto estiver previsto no plano plurianual, então o que é o PPA? É o plano que todo governo faz, né, ao longo, então, quando todo governo novo, quando entra, gente, ele já chega no primeiro ano, no último ano do plano plurianual do governo anterior. Então, por exemplo, a prefeitura vai ter eleição vai ter eleição agora na cidade, para o cargo, um dos cargos majoritários é a prefeitura, ok. Dentro desse processo da prefeitura, o novo prefeito que assumir a prefeitura de Belo Horizonte, ele vai cumprir 2021 em cima do plano plurianual que foi feito em 2017. Ok? Ou seja, né, ele já entra, 2018, ele já entra no processo que já foi documentado anteriormente. E aí o novo plano com o novo prefeito vai ser de 2022 até 2026. E aí, olha só que interessante, que é uma forma de garantir isso. Então, nesse processo, se o objeto que está contratado está previsto lá no plano plurianual, é uma das rubricas, é uma das cláusulas dos projetos, não tem essa duração, né, estendida à torta direito, não. Ela vai ter que se adequar ao prazo máximo do plano plurianual, tá? Ou quando se tratar de prestação de serviço que vai ser executada de forma contínua, que era um pouco do que eu estava falando lá. Ela pode ter duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, né? Com vistas ao quê, gente? Desde que seja obtenção de preço ou condição vantajosa para a administração. Então, eu vou prorrogando enquanto for. Porém, limitado a 60 meses, admitindo-se aí, em caráter excepcional, né, uma prorrogação extra por mais 12 meses, quando for o caso. Então, quando antes era ad eterno o processo, agora não. São 5 anos, desde que esses 5 anos, gente, determine ele numa vantagem de preço ou técnica ou outra condição específica para a administração pública. Se não ficar provado que está tendo vantagem, que não é um preço mais barato do salário que você paga ou do serviço que está sendo contratado, né, cabe uma série de processos de investigação, de suspensão, uma série de questões aí, tá? Agora, se é vantajoso, a cada 5 anos e por mais 12 meses, você precisa dizer, olha, não deu tempo de fazer nesses 5 anos, teve algum imprevisto, teve pandemia, qualquer situação, não deu para fazer o processo licitatório. Então, eu vou manter esses 5 anos e vou prorrogar por mais 12 meses para efeito do processo de escolha, o processo seletivo ou licitação, quando for o caso, tá? E, ao mesmo tempo, no aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, tá, gente? Então, a duração vai se estender pelo prazo de até 48 meses. Então, também é uma das condições que entra aí para exceção aí dessas durações que podem acontecer, tá, gente? Então, olha como que é um processo de você trabalhar. Por que programas de informática, gente? Exatamente porque você tem que colocar um prazo, mas porque a própria tecnologia muda. Os próprios programas têm que passar por uma série de adequações, então você tem que estar sempre vinculando em todo e qualquer processo ao prazo de 48 meses, até como forma de provocar um processo de reflexão, de nova contratação, para ajustar e analisar se determinado serviço ainda é necessário ou se tem que incrementar com alguma mudança tecnológica ou de um novo equipamento, qualquer que seja o processo aí, tá? Bom, a gente já finaliza aqui todo esse processo das cláusulas do contrato que eu achei por bem colocar aí como forma necessária. E aí, a gente vai ver agora as hipóteses de alteração, quantos são os casos em que pode acontecer
ou ocorrer alteração do contrato administrativo. E eu fiz questão de repetir, gente, a alteração contratual, de acordo com o artigo 65, né, ele é sujeito aos preceitos do direito público. Isso quer dizer o quê? Eles podem ser alterados, é a única forma, né, é uma das grandes diferenças do contrato administrativo com os contratos de administração, a gente apontou isso aqui algumas vezes, é que para a esfera pública, para a administração pública, pode ser alterado, né, mas aí reforçando, desde que haja devida justificativa para alteração. Então, a gente já viu isso antes, a gente falou rapidamente para isso, e a gente vai ver agora esse processo, então, dessas hipóteses, ou quando vão acontecer essas possibilidades de alteração. A primeira delas, gente, é unilateralmente pela administração, ou seja, mudança por um lado, ou seja, a administração resolveu. Então, quando que a administração pública vai decidir alterar o contrato? Quando houver modificação do projeto ou das especificações lá internas ao projeto para melhor adequação técnica aos objetivos. Olha, eu estou implantando um processo, tá? Eu contratei, houve uma mudança tecnológica, houve uma mudança de abordagem, houve uma mudança de relatório, de análise, qualquer que seja o processo que implica em mudança técnica, né? E geralmente mudança técnica, a gente está falando em evolução tecnológica, ou em otimização de tempo, ou redução de custos, qualquer que seja o processo, tá, gente? O Estado pode decidir mudança. Olha, baseado na mudança tal da prática tal, ou da forma como se atua, ou da forma como se implementa determinado processo, o Estado resolve fazer uma mudança no contrato. Acabou, então ele vai alterar em cima dessas condições, tá? Ou, quando é necessária a modificação do valor que foi contratado, em decorrência de acréscimo ou diminuição, né, quantitativa do objeto, dentro dos limites permitidos aí na lei de licitação. Então, precisou mudar, né? Teve um acréscimo ou diminuição do quantitativo do objeto, olha, quantidade, qualquer que seja o motivo, gente. Então, por exemplo, vou comprar, como é que era, que eu esqueci a quantidade lá, 100 milhões de vacinas da Sinovac, qualquer que seja a quantidade, né? Aí a empresa que ganhou faz a licitação, ok, faz a concorrência. De repente você vira e fala assim, olha, eu vou fazer uma mudança contratual, porque em vez de 100 milhões de doses, eu vou precisar de 200 milhões. Então precisou mudar, né? Aí no caso, aumentou o quantitativo, aumentou o número, aumenta em custo, em produção, numa série de outros processos. Óbvio que vai ter mudança de contrato nesse caso, tá, gente? A outra forma de mudança de alteração contratual, gente, é por acordo das partes. E aí, entra numa parte interessantíssima, que a gente vai ver até algumas cláusulas interessantes de quando que vai se dar entre esse acordo das partes envolvidas. Então, a primeira delas, por acordo das partes, é quando é conveniente a substituição da garantia de execução. Qualquer que seja o motivo da garantia que foi dada, a gente acabou de ver, de que eu vou executar ou não, as partes podem acordar. Só, olha, 5% está pouco, está muito, eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou te dar uma nova garantia, ou qualquer que seja o processo. As duas partes assumiram, então pode fazer uma mudança específica aí. Eu tinha aceitado como uma caução, eu não vou fazer uma apólice de seguro em relação ao processo. Ok, as duas partes estão de acordo, então faz a mudança nesse caso, né? Outra modalidade, possibilidade, quando é necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, né? Por que isso, gente? Olha, a forma como eu vou executar, né, a obra ou a entrega de um serviço, ou a forma como eu vou fornecer determinados materiais ou insumos para isso, podem ser alterados. Em face de quê? Da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Estou lá, fiz um contrato. De repente, da forma como estava prevista, por exemplo, de eu fazer a entrega, eu não vou conseguir aplicar de acordo, porque a pandemia provocou
uma paralisação, ou várias pessoas morreram, ou várias pessoas estão doentes, ou teve que manter o isolamento. Então, uma vez que eu não vou conseguir executar aquilo que foi combinado, né? E eu não consigo, então, aplicar essa questão de tempo, das previsões, então, nesse caso, pode ter uma mudança contratual, né? Quando as duas partes, a administração pública e a empresa ou a pessoa física contratada, resolve fazer, tá? Outra forma é quando é necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, ou seja, que apareceram depois, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens e execução. Então, precisou mudar a forma de pagamento, gente, por qualquer que tenha sido o motivo, né? Você mantém esse valor, não ocorre de forma alguma antecipação da entrega, mas geralmente você pode mudar em relação ao cronograma, né? Uma série de decisões entre as partes necessárias ao bom andamento aí, tá? Então, por exemplo, na época lá da greve dos caminhoneiros, muitas empresas precisou adiar, por exemplo, né, de fazer pagamentos diferenciados devido a alguns problemas de cronograma não cumprido ou de entrega não cumprida por causa de fatos novos que apareceram provocados pela paralisação dos caminhoneiros. Então, o Estado sofreu muito com aquilo, né? Então foram prejuízos em várias áreas, em vários outros processos, inclusive na questão de pagamento de serviços já contratados e acordados, por exemplo, tá? Então, aí teve que alterar, teve que entrar num acordo para poder fazer alguns pagamentos de formas diferenciadas devido a uma situação nova que apareceu. E, por último, né, dentro dessa opção aí de acordo entre as partes, quando tem a possibilidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial. E aí, nesse caso, a gente viu logo hoje mais cedo a questão do equilíbrio econômico-financeiro, que você tem um reajuste e a revisão, e aqui, nesse caso, como forma de manter esse mesmo equilíbrio, ele entra na esfera do que a gente chama de teoria da imprevisão, tá? Por quê? No outro caso, que a gente viu o equilíbrio econômico, quando está previsto, eu vou prever lá um reajuste, vou prever uma revisão, ok. Nesse caso aqui, gente, é teoria da imprevisão. E aí são separados, eu resolvi colocar separados, porque para chamar a atenção clara disso aqui. Então vamos, gente, e aí quem quiser algum comentário, alguma dúvida, ou quiser participar, fiquem à vontade, por exemplo, tá? O que é a teoria da imprevisão? É o reconhecimento de que eventos novos, imprevistos ou imprevisíveis, tá? Pelas partes que assinaram o contrato, né? E a elas não imputados, refletindo sobre a economia ou na execução do contrato, autorizam sua revisão para reajustar, né, esse contrato de acordo com essa situação, com esse fato novo, com a situação que aconteceu depois. Então, estamos tratando aqui, gente, de fatos imprevistos ou imprevisíveis, tá? Pode ser coisa provocada pela economia, pode ser coisa provocada até pela questão da execução do contrato em si, tá? E eu estou chamando a atenção da teoria da imprevisão aqui, gente, e aí coloquei até de forma destacada aqui, porque isso pode ser matéria de prova, tá? Então já estou antenando vocês aí nesse sentido, tá? Quando é que vai ser, então, alteração de contrato de acordo com a teoria da imprevisão? Força maior e caso fortuito. Então, alguma coisa não é provocada por ato do homem ou fato da natureza que determinou problemas na execução do contrato, né? E aí, nesse caso, vai ter que ser feita toda uma revisão para ajustar e tudo mais. Então, vejam bem, gente, eu estou levando em conta fatos que aconteceram e que ninguém esperava. Então, greve, por exemplo, de trabalhador, como foi o caso em algumas obras na época da Copa, uma chuva, um alagamento, uma inundação que provocou uma série de problemas que atrasaram ou impedem a execução do contrato para aquela época, para aquele momento. Então, vai ter que ser feita uma revisão exatamente nesse sentido aí. Então, isso é muito comum e é interessante que o contrato, gente, ele é muito completo e ele tem que ser completo
e ele tenta, então, de várias formas, amarrar uma série de possibilidades, né, para tornar mais dinâmico, apesar de vários engessamentos, mas tornar mais dinâmico o processo de contratação, tá, do contrato. Tem o chamado fato do príncipe, né, e isso é interessante, o nome é esse mesmo, gente, é uma determinação estatal, geral e abstrata, superveniente, ou seja, que veio depois do fato, imprevisível, que vai encarecer o contrato, repercutindo indiretamente sobre ele, incidência reflexiva. O nome é bonitinho, o texto é bem, mas isso quer dizer o quê? Olha, eu assinei o contrato com uma empresa contratado e aí, de repente, o Estado, ele mesmo provoca um processo que acaba inviabilizando a determinada empresa de me entregar aquilo que foi combinado, tá? Por exemplo, vamos supor que eu estou firmando um contrato com a Petrobras, em que ela vai fazer exploração de águas profundas e tal, tá tudo certo, contratou a empresa que vai fazer a operação de águas profundas. Beleza, a empresa ela ganhou concorrência e vai fazer o processo. Já assinou o contrato, tudo certinho. Aí, no meio do processo, a pessoa está assim, olha, está lá de acordo que a empresa vai comprar e vai trazer equipamentos que são, por exemplo, que são importados, algumas taxas vão ser pagas em dólar, uma série de questões. Aí, de repente, no meio do contrato, o Estado vai e cria uma oneração ou um imposto sobre produtos importados para a área petrolífera. Um exemplo, né? O próprio Estado provocou, né, o encarecimento desse equipamento, por exemplo. Então, não é culpa do contratado. Então, o que vai acontecer? Olha, não é culpa nossa, o próprio Estado determinou no aumento, tudo vai ficar inviável, é nada mais do que justo que a gente reflita, né, e discuta sobre o processo desse encarecimento e quem que vai pagar essa diferença e tudo mais, tá? Então, esse fato do príncipe é exatamente para uma determinação em que o próprio Estado determina, né, o empecilho ou problema que provocou o encarecimento aí, e aí vai provocar a revisão, tá? O fato da administração, tá? E aí, gente, o fato do príncipe aí é o fato da liderança, tá? O presidente, o ministro da Economia, o comitê lá, o conselho de economia, qualquer que seja o processo aí que vai determinar. O fato da administração, e aí eu estou frisando aqui do príncipe em relação à administração, a administração também é o próprio Estado que vai provocar, tá? Mas provém de uma atuação estatal também, específica, que vai incidir diretamente sobre o contrato, impedindo a sua execução nas condições inicialmente estabelecidas. Então, é algo exclusivo àquele contrato, provocado também pela administração. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar um exemplo bem factual que já aconteceu aqui. Olha, legal, teve um evento, o a Ceasa Minas Gerais teve um processo de ampliação, e nesse processo de ampliação, olha, precisamos ampliar o Ceasa e construir galpões, terraplanagem, fazer todo o processo de via pública e tudo mais, e aí o Estado faz uma licitação para as empresas que vão fazer uma concorrência pública para cuidar dessa obra. Ok. E aí, teve a empresa vencedora, aquela coisa toda, foi passado o que tem que ser feito, as características, dimensões, como é que é o galpão, a parte viária, iluminação, tudo nos conformes, porém, lá tem algumas famílias morando nesse terreno que não foram desapropriadas pelo próprio Estado, pela própria administração. Então, especificamente quanto a esse contrato, né, um fato provocado pelo próprio agente administrativo, né, que não cumpriu o quê? Olha, eu só posso construir na hora que tiver desapropriado. Cadê a desapropriação? Então, o próprio Estado acaba... E aí, gente, desapropriação leva anos, tem todo um processo, cálculo, tem gente que não vai sair, não concorda. Então, isso acaba impactando decisivamente nessa questão aí, e aí, nesse caso, o fato da administração vai promover aí uma revisão para ajustar algumas questões aí do contrato em relação à entrega e pagamentos posteriores, tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho as interferências imprevistas, né?
Ou vocês vão ver como também é muito comum o nome sujeições imprevistas, né? O que é, gente? Fatos materiais imprevistos, existentes ao tempo da celebração do contrato, mas que só podem ser verificados, né, na hora da execução. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu sei qual que é a obra, eu vou fazer um processo, mas de repente acontece algo que a gente não tinha dimensão clara, e aconteceu algo que só foi verificado na hora de executar a obra em si, né? Deixa eu pegar um exemplo claro. Eu até já citei aqui uma vez, o orçamento participativo de Belo Horizonte, ele teve várias obras que tinham problema. Na hora que você chegava e entregava, olha, quero a pavimentação da avenida tal, tal, tal. E na hora que a empresa que ia lá fazer a pavimentação, descobre que o lençol freático naquela região mina água em quantidade absurda que inviabiliza a execução da obra. Então tem que ser parar, tem que fazer todo um redimensionamento. Quem que vai cuidar do processo da quantidade de água? Se vai ter uma canalização ou uma drenagem dessa água pelo lençol freático ou não? Você tem todo um processo aí de uma interferência imprevista que aconteceu na hora de executar o trabalho em si, tá? Então, pessoal, as hipóteses, elas são, assim, bem tranquilas, é um processo muito claro dessas possibilidades, né? Tanto unilateral ou por acordo entre as partes, mas chamando atenção para a teoria da imprevisão, que leva em conta, e aí pode ser que a prova peça para vocês definirem a diferença entre o equilíbrio econômico-financeiro no tocante à revisão e reajuste do equilíbrio econômico-financeiro no processo da teoria da imprevisão, né? Então, uma coisa é prevista, a outra coisa é imprevista, né? E aí, nesse caso, quando que se dá, de acordo com o que foi imprevisto, esses processos aqui, tá? E aí, caminhando aqui para o finalzinho, gente, a gente vê o processo nosso último tópico em relação a contratos administrativos, a gente vai ver o processo das extinções, né? E como que vai se dar o processo de extinção, ou as formas de extinção do contrato administrativo. O primeiro de todos, óbvio, né, a conclusão, né? Então, concluiu-se o objeto que era, né, que foi licitado, que gerou todo o processo, e aí o direito é ótimo, né? Conclusão do objeto ou o advento do termo contratual. O que é o advento, gente? A chegada do fim do contrato. Então, ou eu entreguei o objeto ou acabou o contrato. Acabou, concluiu, né? Então é a forma mais clara, uma vez concluído, extingue-se, as partes estão satisfeitas, cada um vai para o seu lado, a empresa contratada, lembra? Depois teve aquele processo de aceitação, em que teve lá, e aí você faz todo um ritual, né, que o contrato encontra-se extinto ou concluído e tudo mais, aí você tem todo o processo de documentação, geralmente é expedido uma certidão para as empresas que estavam participando do processo, para não ter nenhuma cobrança, nada depois posterior, nem nada em relação à obra em si ou à conclusão em si, tá? Outra forma de extinção do contrato é a própria rescisão, tá? O artigo 79, que vai ser feita lá tanto rescisão administrativa, rescisão amigável, a rescisão judicial e a rescisão de pleno direito, tá, gente? Então, a rescisão administrativa é aquela que a gente já viu aqui, promovida por ato unilateral da administração. A administração pode fazer isso, somente ela pode romper o contrato quando ela quiser, e aí, né, tanto por ato unilateral, por inadimplência ou por interesse público, tá? E aí, no caso do interesse público, cabe indenização, a gente já viu isso, precisou acabar a obra por causa de algum problema, ou ter mudança de postura ou de tecnologia, qualquer que seja o processo de interesse público, a parte que foi contratada e tudo aquilo que ela executou até aquele momento, né, ela recebe a indenização ou pagamento até aquilo que foi entregue, tá, gente? Então, nesse caso aí, não tem prejuízo para a empresa, tal. Quando é que vai ter prejuízo para a empresa contratada, né, ou para contratada ou pessoa física, né? Por inadimplência. Eu não cumpri aquilo que foi combinado, né? Eu decidi não fazer, boicotei, fiz uma série de questões. Aí, nesse caso,
há rescisão direta e, nesse caso, tem até sanção, multa, cobrança por parte do Estado, uma série de questões aí, tá? Na rescisão amigável, gente, aí tem o acordo mútuo, né? Então você faz, as partes caminham para um distrato, né? O próprio artigo 78 vai determinar isso, né? Quando que é possível fazer o distrato e tudo mais. Aí você tem geralmente, olha, foi interessante para ambas as partes resolver fazer o distrato do contrato. Você geralmente você tem avisa, uma parte pode avisar a outra, né? Da interesse em fazer a rescisão amigável, tem que ter um prazo para isso, mas de qualquer forma o que tem que estar claro é que é um acordo mútuo. Olha, eu estou percebendo, vamos supor que eu vou precisar rescindir por interesse público, mas em vez da gente ter que criar um problema aqui, né, por ato unilateral, vamos fazer uma rescisão amigável, em que não é só um lado, em que você concorda que não ia dar mais para continuar, e aí você pode ter uma negociação. E é muito comum isso, tá, gente? Algumas empresas falam assim, não, vamos fazer o seguinte, em vez de ter uma decisão unilateral que pode provocar multa e tudo mais, uma série de demoras, vamos fazer a rescisão amigável, a gente autoriza, às vezes a própria contratada flexibiliza uma série de questões ou de pendências, como forma, às vezes, de dizer, não, ok, sem problema, já entre as partes é interessante fazer isso visando aí um bem maior, e aí você pode fazer uma rescisão amigável nesse sentido, quando as partes estão claras quanto a isso, tá? Rescisão judicial, e aí você vai fazer um processo, porque por força da justiça mesmo, a justiça determina que determinado contrato seja extinto, ou que aquela empresa teve alguma irregularidade, então por decisão judicial vai ser cancelado o contrato, né? E rescisão que vai acontecer independentemente da manifestação de vontade entre as partes, pelo fato novo, né, que vai impedir manifestação. Olha, não deu para fazer de repente, de pleno direito, deixa eu dar um exemplo aqui. Contratei um pintor, né? Então, em vez de contratar uma empresa de pintura, contratei um pintor, que tem nota fiscal, tem tudo, para pintar toda a repartição pública da esfera, do setor tal. Pronto. Aí você faz o contrato, tá lá, beleza, aquela coisa toda. Quando é que a pessoa morre? O pintor morre por qualquer motivo, né? Então é o fim de pleno direito, ou seja, ninguém teve culpa, e aí teve um fato novo que impede que as partes entrem nessa manifestação de vontade de rescindir, ou seja, a outra parte morreu, então não vai ter como fazer essa manifestação então, de pleno direito, isso é documentado e tudo mais, tal, você faz o processo aí como forma de rescindir esse contrato, tá? Então não é nada complicado, gente, em relação ao que a gente vê no dia a dia, mas é até muito semelhante aos contratos particulares que a gente faz. Você tem toda uma série de cláusulas, tudo mais de entrega ou não de processo, mas aqui você tem algumas questões de particularidades pelo fato de ser administração pública, tá? Anulação, né? Então, quando se verificar a ilegalidade, então verifiquei que tem algo ilegal, seja no processo licitatório, seja em algum processo da entrega do objeto, do contrato, quando já tem em atividade. A declaração de nulidade, ela é retroativa, né? Não exonera a administração de indenizar o que já tiver sido executado ou contratado, mas quando se torna nulo qualquer processo do contrato, dentro daquilo, olha, resolvi anular algum processo ou extinguir esse contrato por anulação, você vai pagar algumas partes que estavam ali, até porque tem algumas pessoas envolvidas na questão. E é muito comum, hein, gente, de você indenizar até a parte que foi clara, que foi entregue, que foi executada, como forma de garantia. Porque às vezes você tem terceiros, de repente eu estou com a construtora e ela está agindo de forma ilegal, ou teve algumas ilegalidades no processo licitatório que teve um favorecimento da empresa, por exemplo, os trabalhadores que estão lá não têm culpa, né, daquele mês trabalhado, daquele período trabalhado, então eles recebem normalmente aquele processo a título de indenização, tá? Deveria caber ao Estado ou ao Tribunal de Contas ou aos setores fiscalizar com mais propriedade ou os próprios setores que acontece, evitar que acontecesse qualquer tipo de ilegalidade ou irregularidade tanto na licitação quanto nos contratos aí, tá, gente? Bom,
Nossa aula termina aí, gente, e ela é um processo simples, foi o que eu falei logo no começo. A gente está trabalhando aqui a finalização desse processo dos contratos administrativos. A gente fechou, então, começou lá no dia 22, todo o processo da definição característica. A aula passada a gente viu as modalidades e as cláusulas principais do contrato administrativo. Hoje eu coloquei um plus aí em relação a algumas cláusulas que são necessárias tanto quanto, bem como o processo da possibilidade de alteração do contrato, bem como a questão das extinções aqui. Então, finalizamos contratos administrativos, tá, gente? Então, não é nada complicado, desde que a gente entenda a lógica de visualizar o processo de licitação, como a gente viu nas duas primeiras unidades, todo aquilo que a gente acompanhou, e uma vez que a empresa licitada, né, ganha ou sem licitação, tá, gente? A gente viu esses casos, independente da modalidade, como foi o processo licitatório, ou da não existência da modalidade da licitação, o contrato sempre vai existir, tá? E aí a gente vê o contrato complementando essa lei de licitação. Então, não basta eu ter um cuidado com todo um processo de divulgação, transparência, de cuidado técnico em relação àquilo que eu estou licitando, de como que eu vou pagar, utilizar esse dinheiro público nessa aquisição de bens, de serviços, de obras, qualquer que seja a natureza, né? Do que eu estou contratando, do que está sendo contratado, né? Mas o contrato ele vem complementar, fortalecer tudo aquilo que já estava assegurado, né, no processo de escolha e que agora se dá no processo de documentação, de comprovação, de verificação e concretização mesmo da entrega do serviço. Em que pé que vai se dar, como que vai se dar, de quanto tempo, quais são as cláusulas específicas e tudo mais, como forma de garantir, não só para o Estado, né, a lisura de todo o processo e a entrega daquilo que está sendo esperado, né, pela opinião pública, pelos cidadãos e tudo mais, bem como uma garantia para as empresas ou pessoas físicas contratadas de que o Estado vai honrar o compromisso em relação a todo aquele processo que iniciou com a licitação. Então, quem trabalha com licitação, gente, não tem vida fácil, não. É todo um processo dinâmico aí, não só em participar da licitação, mas depois todo o processo da entrega mediante os contratos assinados e tudo mais. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Oi. eu gostaria de saber, você falou no caso de licitação, no caso temporário. Eu só não entendi no caso, tipo assim, eu quero contratar uma empresa, mas só por 3 meses. Eu posso estar desfazendo essa licitação antes desses 3 meses? Não. Se eu achar alguma coisa. Veja bem, porque olha só, né, uma vez que você coloca lá, que você vai precisar desse pessoal, porque assim, não é uma coisa que você, vou fazer, dou na telha e vou desfazer. Não. Por isso que o processo licitatório ele é muito, muito sério. Você tem que saber a necessidade, do porquê que você vai precisar e tal. Então, uma vez que você definiu o objeto, vou contratar pessoas, lá no o exemplo que eu dei, né, o Ministério da Economia está contratando temporários, na verdade não são nem por 3 meses, mas é 1 ano prorrogável por mais 1 ano, tá? Mas aí você já está deixando bem, mesmo qualquer que fosse, independente do prazo, né? Vou precisar de alguém para executar determinado algo, ou elaborar um programa, ou criar um software, né? Que é a natureza desse exemplo que eu dei. E aí vou fazer um concurso, aí no caso é concurso, e os vencedores de X vagas e tudo mais vão depois fazer um processo de contrato pelo fato desse concurso ser temporário. Tá? Então, como é temporário, ele não vai virar funcionário público. Então, eu vou fazer um contrato administrativo com cada uma dessas pessoas, em que vai ter lá todas as condições, os prazos, as entregas, os pacotes do que eles vão entregar e tudo mais, e aí sim o processo. Vamos supor que aí a pessoa resolve antecipar, olha, desistir de fazer, ela até pode fazer isso, mas tem que ser por força muito maior, porque a necessidade que motivou a licitação, ela está lá, ela continua. Eu preciso criar programinhas ou aplicativos
para poder, ou criar análise de dados para poder fazer um trabalho de verificação sobre quem gerencia o relatório. Então, eu sei que como é Ministério da Economia, gente, muito provavelmente vai ser coisa para saber assim, olha, como é que o dinheiro está circulando no país, de que forma que se dá. Agora, pode desistir? Pode, mas tem que ser plenamente justificado, né? O problema é que essas pessoas que foram contratadas em cima de uma promessa e tudo mais, elas vão ter que receber toda uma indenização por todo esse tempo que elas ficaram à disposição aí no caso. Ok? Entendi, professor. Agora, qual que é e aí que eu chamo a atenção aqui, né? Que assim, não dá para um Estado, né? Vou fazer e pouquíssimo tempo depois resolver, a menos que seja um caso fortuito, uma coisa muito, muito específica, né? Uma guerra entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, resolveu ter a guerra e aí resolve-se que vários desses produtos, vários desses serviços foram contratados, vão parar por força da guerra. Aí você tem um fato novo que está gerando em cima disso aí. Como a guerra, né, de acordo com a proporção da pólvora que tem no Brasil, né, pode ser que dure 1 minuto, 1 hora, 5 horas. Né? Então, veja bem, brincadeiras à parte, o Estado, quando ele resolve fazer uma promessa de eu vou precisar de tem que ser muito bem pensado, muito bem claro. O que eu estou contratando para não ter essa coisa de desistir por desistir tão rapidamente, tá? Então, não que não possa desistir ou impedir, mas tem que ser cláusulas ou essas cláusulas fortuitas, como a gente... Ok? Mais alguém, gente, com questionamento, dúvida, contribuição? Bom, então vamos lá. No começo, eles me pediram para fazer um repeteco sobre a questão da atividade avaliativa, tá? Mas aí vamos fazer o seguinte: quem já está tranquilo, né? Vamos encerrar a aula e aí fica só quem quiser realmente dicas e informações sobre o processo, tá, gente? Dito isso, gente, então assim, é uma matéria breve, né? Essa de hoje era a finalização do contrato administrativo. Desde já agradeço a participação de vocês. Vou ficar agora só para poder repassar o nosso trabalho, aquela atividade avaliativa. Quem quiser, desde já está liberado, dispensado. Desejo uma excelente noite, um bom resto de quinta e sexta-feira. E para quem é meu aluno amanhã, até amanhã. Para os demais, até semana que vem, e no meio um excelente final de semana para vocês, tá? E fica aqui agora, gente, somente o pessoal que quer realmente só considerações acerca do nosso trabalho lá, que eu vou buscá-lo aqui agora, tá, gente? Só pegar aqui no nosso... Tem que achar onde que eu salvei. Não, tá aqui na pastinha. Eu estou abrindo aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar ainda, né, gente? Tá ok, não tá? Oi? Poderia mandar esse trabalho no grupo, por favor? Eu não ouvi, falhou o som no começo. O que é? Poderia enviar esse trabalho no grupo? Eu acho que eu já enviei, não, gente? Eu posso repetir. Mas é porque eu estava... Já enviou, já. Não, mas pode falar... eu reenvio, não tem problema nenhum. Acabando aqui, eu mando de novo. Tá bom. Quem que é? Roberta? Né, Roberta? Não apareceu. Porque você estava com aquela questão da dificuldade do celular, não é isso? Eu mando de novo, sim, tá? Na verdade, meu celular queimou, né? Aí eu falei que tive que comprar outro. Não, mas aí então eu mando daqui a pouquinho, então. Beleza? Obrigada. Então vamos lá, gente. Olha, eu já expliquei a atividade final. Ela vai ser uma atividade para ser entregue na última semana de aula, tá, gente? Então, naquela semana da prova, então é a primeira semana de dezembro. Eu acho até que eu coloquei aqui. Tá aqui, ó. Para ser entregue até o dia 3 de dezembro, tá, gente? Até às 19 horas do dia 3, porque eu tenho que corrigir ele depois para poder lançar. Então eu já vou começar a corrigir ele no dia 3. Óbvio, né? Já teve gente que me perguntou, pode entregar antes? Pode, sem problema. Já teve gente que já me entregou, inclusive, tá? Então, eu já recebi o trabalho e tudo mais de alguns alunos, mas então, só para reforçar, a data de entrega é até o dia 3 de dezembro, às 19 horas. E aí, gente, acabou esse processo, eu não recebo mais, aí eu lanço as notas e tudo mais, tá? Bom, o que é o nosso trabalho aqui? Vocês vão fazer uma reflexão em cima de uma contextualização que eu fiz aqui,
e vou colocar, e aí eu fiz essas duas perguntinhas embaixo que vocês vão ter que me entregar. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui e contextualizar conforme estava lá. Pelos conceitos apresentados, né, a gente até reviu hoje, o serviço público comporta, em alguns casos e dentro de certos limites, delegação à iniciativa privada, ou seja, ele tem poder de alterar, de delegar, de mudar determinadas questões quando ele faz um processo com iniciativa privada. Uma das modalidades de prestação de serviço pela iniciativa privada se dá por meio de concessão de serviços públicos. Então, a gente viu isso na época da licitação. Eu vou fazer um processo, vou fazer uma concorrência, a vencedora vai receber uma concessão aí. Então, a gente viu essa modalidade na aula passada. O que vem ser essa concessão? E aí vamos ver o que é concessão na apresentação do Celso Antônio Bandeira de Mello, um grande constitucionalista brasileiro, e ele coloca assim, ó, concessão de serviço público é um instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo poder público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, que a gente inclusive viu hoje, remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço. O que é isso, gente? Eu estou entregando algo que o Estado não vai conseguir prestar ou executar, e aí ele entrega um terreno, uma obra, alguma coisa, e o direito de utilizar desse processo, dessa obra, tal, conceder a ela o cuidado desse processo mediante uma cobrança ou uma exploração desse serviço. Então, o melhor exemplo de concessão, gente, é duplicação de estrada. Olha, o Estado não tem até equipe para isso, mas não tem tempo nem dinheiro em caixa para duplicar todas as principais rodovias do Brasil. Então, uma das formas encontradas é concessão. É o que vai passar agora pela 381, tá, gente? Os lotes que não foram para frente vão ser via concessão. O que é isso? Eu vou entregar os lotes e as empresas que quiserem concorrer vão falar assim, olha, você pode explorar o lote, você vai colocar lá, mas aí você tem que duplicar num prazo específico, duplicar do jeito que eu quero, tem que ter determinadas questões, tem que ter os chamados equipamentos, artes, né? Artes arquitetônicas, que são às vezes viaduto, túnel, qualquer que seja o critério que está lá no edital e tudo mais, mas aí você entrega, olha, como eu não tenho dinheiro para isso, vai ser feita uma concessão. Você pode explorar esse pedaço, ou essa quilometragem total que está ali, por 30 anos. Então, durante 30 anos, 20, 25, 30 anos, aí fica a critério da época, você vai poder cobrar pedágio de todo mundo que passar pela estrada, por aquele ponto que está ali. Então, o que é o pedágio? É uma forma dessa remuneração da empresa que gastou na duplicação, nos cuidados, na concretagem, ou seja, em entregar o serviço, tá, gente? Então, é um processo de uma justiça, né? Tem gente que questiona, tem gente que acha um absurdo, então eu estou pagando 2 vezes para o Estado para poder... Eu pago imposto, o Estado então está me fazendo pagar pedágio, né? O pedágio não tem nada a ver com amorosidade ou com problema do Estado, tá, gente? O pedágio é para poder pagar a empresa que fez o serviço, ok? Então, essa que é a questão. A gente pode até questionar por que o Estado não faz a tempo e a hora, e aí tem uma série de discussões que estão por trás disso, mas o pedágio, necessariamente, ele é uma solução rápida para... Imagina se não tivesse a concessão, gente, a gente não teria as duplicações no prazo, no tempo, levaria 20, 30, 40 anos. De repente, leva só 2, né? Uma vez que eu faço a concessão, porque eu entrego para a pessoa e aí ela vai explorar isso o tempo todo. Então, tal trespasse, tal processo, tá, gente? Em observância, e aí continuando, em observância ao ordenamento jurídico vigente, será precedido de lei, processo licitatório e celebração de contrato de concessão entre o Estado, né, poder concedente, e o licitante, que é o concessionário. Então, é isso. Concessão é isso, em que você faz um contrato depois da licitação para garantir aí o processo. Então, foi só para contextualizar aí, gente. Então, vamos lá. Continuando aí.
O contrato de concessão de serviço público disciplina a relação existente entre a administração pública, que é o poder concedente, e o particular que demonstrou deter, durante o processo licitatório, capacidade técnica e financeira para a prestação de serviços públicos. Durante sua vigência, esse contrato sofrerá alterações que observarão limites impostos pela legislação vigente e os princípios constitucionais, com o intuito de resguardar direitos da coletividade, né, nós cidadãos, do próprio Estado e do concessionário. Temos temas como a regulação por contrato, a alocação de riscos, a concepção dialógica e multilateral do objeto, o foco no resultado são características dos contratos de concessão modernos que guardam direta relação com a mutabilidade. Então tá aí a dica para fazer esse trabalho, tá, gente? Mutabilidade, e modificam profundamente a sua compreensão. Então, gente, tudo isso aí foi para contextualizar. É possível ter um contrato de concessão e, devido à mutabilidade, o que é a mutabilidade? Que os contratos vão se ajustar ao longo do tempo ou do período que ele for celebrado. Então, ele vai sofrer mutação. Tudo que precisar de impactar, que sofreu mutação, que precisa, então, valor, inflação, preço do combustível, pagamento de pessoa, aumento salarial, qualquer coisa que vai mudar no tempo, né, vai sofrer esse processo de mutabilidade, tem que passar por um processo de ajuste no contrato, tá? Então, vai ter esse processo aí. Então, vem a primeira pergunta. Quais são as alterações de interesse para a concessionária no contrato de concessão? Então, vocês têm que fazer uma pesquisa do que é interessante, do que pode mudar em favor da concessionária ou da empresa que foi contratada, que tipos de alterações podem acontecer para favorecer a concessionária ou quem vai prestar o serviço. Então, tem algumas coisas que o próprio parágrafo aí para frente, aí atrás, a gente está falando já de algumas coisas, só vocês estarem atentos a isso aí, né? Quando é que vai sofrer alteração no contrato? Pode ser alteração, pode ser termo aditivo, tá, gente? Para beneficiar a concessionária em si. Então, quais são os casos? Vocês vão ter que pesquisar isso. Segunda pergunta. Quais cláusulas exorbitantes, isso é a matéria da aula passada, está gravado e tudo mais. Então, quais cláusulas exorbitantes podem ser aplicadas ao contrato de concessão por parte da administração pública? Então, vocês vão pesquisar o que é cláusula exorbitante, quando que elas funcionam, né, por parte da administração pública e, em especial, quando que elas funcionam num contrato de concessão. Então, quando é que a administração pública, e aí a gente sabe que a cláusula exorbitante, gente, é o Estado podendo alterar na hora que quiser, e a hora que quiser, levando mediante algumas necessidades, alguns limites que estão por lei. Mas se pode mudar por parte da administração pública, quando é que se dá essa mudança num contrato de concessão? Então, quando é que vai mudar nesse caso aí? Ok, pessoal? Beleza, professor. A ideia foi repetir aí o trabalho, exatamente o que vocês estavam pedindo, exatamente isso aí. Beleza? Você vê, Bruno, todo esse processo, só para repetir aí. Isso já foi gravado na aula passada, tá, gente? Vocês podem usar as duas aulas que estão gravadas, que as duas aulas eu estou falando sobre trabalho. Mais alguém perguntou alguma coisa? Vou ouvir aqui um som ou não? Bom, então, pessoal, é isso. É um trabalho para ser entregue. A gente colocou, tá aí, né? Eu vou repetir aqui, né? Até o dia 3, longe de mim. Não, então, gente, até o dia 3, tá? Mas se programem para não acumular. Daqui a pouco, da próxima semana, né? Se eu não me engano, já tem as disciplinas interativas, avaliação. É isso mesmo que eu ia te perguntar, professor. Oi. Sobre essas disciplinas interativas. Isso. Isso é das matérias que está tendo no
no AVA? São aquelas que são totalmente à distância, que vocês não têm o professor falando em tempo real. São aquelas que vocês fazem já no sistema, no AVA, né? Ah, Ok, Val? Tá, mas aí, se eu não me engano, a próxima semana que é a semana de prova, não é isso? isso, as minhas tá a partir de segunda-feira agora, semana que vem, até dia 4 de dezembro. Não, beleza. Então aí, gente, ó, longe de mim ficar exigindo assim, o prazo é esse, o prazo final é esse, mas se programa para vocês não atrapalharem as provas de vocês, nem deixarem de entregar, porque vai ter um peso significativo aí de pontuação. Então se programem, não é difícil, mas tem um certo trabalho de pesquisa. Hoje eu já vi alguns trabalhos, eu achei assim ótimo, o pessoal já foi na linha do que exatamente eu queria. É essa reflexão que eu quero que vocês trabalhem mesmo de explorar, assim, olha, dado uma situação que é a concessão, e em cima da matéria que é contrato administrativo dentro do processo de licitação e tudo mais, quando é que pode ter mudança no contrato, né? Então, basicamente é isso. Mudança que favoreça a empresa contratada e mudança que favoreça o Estado em si, né? Quando é que vai ter essas mudanças e por que elas ocorrem? O trabalho é esse. E o pessoal fez umas reflexões ótimas, sabe? A gente teve um trabalho incrível lá, assim, da pessoa fazer toda uma correlação do quando que é necessário mudar e por que é necessário mudar, em especial a concessão, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso aí. Tá legal, gente? Tranquilo, professor. Beleza, Fábio. Obrigado, meu cara. E aí é isso, pessoal. A aulinha de hoje, quem quiser, tiver alguma dúvida, fique à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa, fora isso, a gente então encerra aqui, tá? Eu vou ficar aqui, quem quiser alguma dúvida, fazer algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Professor, Oi. eu recebi hoje os negócios lá aquelas palestras lá, a gente tem que enviar para alguém de vocês aí ou só deixa conosco mesmo? Miri, depende do professor que pediu. Eu não pedi nenhum relatório nem nada, tá? Não precisa entregar. Não é relatório, não. É para que a gente estava com... É atividade falta. complementar? Não. Para complementar a carga horária nossa. Pois é, atividade complementar, não é? São as horas que vocês precisam para poder preencher, né? Nesse caso, vocês têm que... No AVA, vocês têm lá um sistema que permite colocar como atividades complementares, ou você pode mandar direto para a coordenadora do curso. Se bem que ela vai pedir para você fazer via AVA, tá? Mas se você tiver com dúvida, pode mandar para Ana Carolina, para Carol, que ela te direciona normalmente. Mas lá no AVA tem lá assim, olha, horas complementares, tá? Aí você clica, você preenche, aí você coloca o comprovante, tudo aí a coordenadora vai receber e vai registrar automaticamente. Tá bom. Obrigada, viu, Rodrigo? Nada, Mira. Um abraço para você, viu? Quem está com o som do rádio aí do jogo, gente? É jogo? O que é? Hoje é dia de jogo, né? Não, professor, sou eu, esqueci de tirar o microfone aqui. Beleza, gente, ó. Pessoal, então, no mais, uma boa noite para vocês, tudo de bom. Até quinta-feira que vem, qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar via privado, no WhatsApp, fiquem à vontade. Tá legal? Valeu, professor, boa noite. Boa noite, gente. Um abraço para vocês aí. Boa noite. Boa noite, Roberto. Roberto, vou mandar daqui a pouco esse slide também, tá?